Gostaria que os irmãos ficassem de pé, abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 5, que é o nosso tema do nosso culto de missões. Mas que a gente lê, deixa marcadinho aí, tá? Não fecha não. Mateus 5, versículo 10. Amém? Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor venha colocar no nosso coração, meu Pai, que nós possamos, no nome de Jesus, entender tudo, meu Pai, que tem acontecido, que o Senhor possa nos despertar para interceder pelos nossos irmãos. Senhor, fala aos nossos corações essa noite, meu Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus, que os nossos corações sejam uma terra boa, meu Pai, que a sua semente dê muitos frutos. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você sabe que dia é hoje? Além do dia de missões? Dia do dia de missões? Além do dia de missões? Dia mundial das pessoas. Hoje é o segundo domingo de junho. E o que isso significa? Não sei, Vanessa. Então eu vou te contar. Hoje é o domingo da Igreja Perseguida. A gente, quando estava separando a data, né, do culto de missões, a gente decidiu que seria ideal a gente fazer o primeiro culto de missões nessa data tão importante, né? Perseguição, às vezes é uma realidade muito distante, às vezes não, é uma realidade muito distante para a gente brasileiro. A gente acha que a gente cristão é perseguido aqui no Brasil porque alguém não concorda com o nosso ponto de vista. Mas hoje eu vou trazer para você uma realidade do que é a perseguição fora desse lugar, né? A gente já viu um vídeo para começar o culto que falou de alguns números e eu quero elevar a consciência dos irmãos a respeito dessa realidade e que a gente possa entender o nosso papel como igreja dentro dessa realidade, porque nós temos muitos irmãos que sofrem e morrem todo dia por amor ao Evangelho. E a gente reclama porque tem que vir na igreja no dia que está frio. Então, assim, que Deus possa verdadeiramente nos despertar essa noite, para que a gente possa entender essa realidade que é tão distante da nossa, mas que é muito verdadeira. A perseguição não é algo novo, não é algo que acontece apenas com os cristãos de hoje. Se a gente lê a Bíblia, a história, a gente vê o quanto os cristãos sofreram e foram perseguidos no decorrer de toda a história do cristianismo, né? No Antigo Testamento, hoje eu estava lendo Daniel, e na hora que eu estava lendo Daniel, me veio Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ou Ananias, Misael e Azarias, que eles falaram que não iam se curvar à estátua, né, de Nabucodonosor de ouro, e as pessoas foram correndo contar para Nabucodonosor: sabe aquele lá que você botou para governar? Então, falaram que não vão adorar a estátua não. Então eu estava olhando, é uma das primeiras perseguições também ali com relação àquelas pessoas, porque elas estavam firmes que não obedeceram a Deus, além de Deus, né, Deus vivo, Deus de Israel. E o pessoal foi lá e contou, e aí falou: beleza, para onde eles foram parar? Na fornalha, né? Que foi aquecida 7 vezes mais para que eles fossem colocados lá. As pessoas que jogaram eles lá não aguentaram o calor.
e morreram. Mas o Senhor os preservou a vida. Então a gente tem essa história de perseguição. Outra história ainda no livro de Daniel, o próprio Daniel, que por causa do mesmo motivo foi para onde? Na cova dos leões. De novo, a pessoa foi lá e dedurou, né? Ó, tem gente lá fazendo o que o Senhor falou que não era para fazer. Falou que era para adorar, que não era para adorar outro Deus, e tá lá, ó. O povo lá, os hebreus lá, que é o povo que você trouxe, estão lá fazendo isso. E Daniel foi parar onde? Na cova dos leões. Leões de travesseiro. E o que aconteceu com Daniel? Nada. Porque o Senhor também decidiu guardar a vida de Daniel. Então, a gente não vê a perseguição hoje só. Se a gente for ler a Bíblia, está cheio de histórias de perseguição. A gente vê Elias sendo perseguido por quem? Jezabel. Porque ele não quis se curvar a Baal, né? E não foi fácil. Ele fugiu. Depois foi lá e demonstrou, né? Eu gosto muito da passagem que ele, quando Elias vai confrontar, né, os profetas de Baal, ele fala mais alto. Olha, ele deve estar no banheiro. Olha, ele não está te ouvindo, deve estar ocupado, né? E aí na hora que Elias vai queimar a oferta, ele fala, joga água, pode jogar água, porque ele conhecia o Deus que ele servia, né? E Elias não foi tocado por Jezabel, porque o Senhor decidiu guardar a vida dele. Então, essas pessoas, tem muitas outras que a gente vai ler na Bíblia, Jeremias, elas foram guardadas, elas foram preservadas, porque havia um propósito de Deus. Mas a perseguição é uma coisa que acontece há muitos e muitos e muitos e muitos anos, séculos e séculos. Milênios? Milênios. São 2000 e milênios. Então, assim, acontece. E essas pessoas são perseguidas, né, na Bíblia porque elas decidem não se curvar àquilo que o mundo estava sendo imposto a elas. Elas decidem se diferenciar do restante. E aí a perseguição vem por causa disso. No Novo Testamento, não é diferente. A gente tem Atos 7. A história de Estevão, que também foi perseguido e morto por aqueles que diziam ser guardiões das Escrituras. Eles perseguiram Estevão porque Estevão pregava sobre Cristo ressurreto. E no último discurso de Estevão, ele falou, gente, Jesus é tudo aquilo que foi prometido desde lá de trás. E ele foi citando todas as promessas. E o povo não quis saber. Pegou ele e apedrejou. Por quê? Porque ele pregava sobre o Cristo vivo. Um Cristo que tinha ressuscitado dos mortos. Tiago, o irmão de Jesus, foi o primeiro apóstolo a morrer. E ele foi decapitado. Por quê? Porque Herodes via que aquilo agradava as pessoas. Tiago, ele foi morto por diversão. E esse é o quadro de perseguição, que às vezes a gente não entende o quanto essas pessoas sofreram para que hoje nós tivéssemos o Evangelho. E o culto de missão, irmão, não é para você falar assim, agora vai todo mundo ser missionário, todo mundo para fora do Brasil. Não é sobre isso. Mas é para você entender o seu papel como cristão. Porque a missão, ela tem que acontecer em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas é tudo ao mesmo tempo. A gente não vai abandonar aqui, vai todo mundo pro IEM, que apareceu lá. Vai todo mundo pro IEM agora, Coreia do Norte. Pronto, todo mundo Coreia do Norte. Não é assim. Né? Eu tive a oportunidade de ir para fora. Muita gente não teve. Eu tive pessoas que fizeram uma escola de missões junto comigo, que foram para Amazonas. E fizeram um excelente trabalho lá. Então não é sobre o lugar do mundo onde você está, mas é fazer a diferença onde o Senhor te plantou. Esse é o ponto. Então Tiago foi decapitado ali apenas por diversão. Por quê? Porque eles viam que aquilo dava ibope, o povo gostava, porque o povo queria ver o mal mesmo, assim. Essas pessoas não estão pregando o que é verdadeiro, estão falando contra a lei de Moisés,
tem sido perseguida desde quando era a igreja. Só que a igreja, ela cresceu, o momento que ela mais cresceu foi justamente nesse momento onde ela foi mais perseguida. Por quê? Porque com a perseguição em Jerusalém, o que aconteceu com o pessoal? Saiu de lá. E esse sair fez com que o evangelho chegasse até a gente hoje. Já pensou se eles ficassem todos ali, no lugarzinho deles, falando assim, não, aqui tá bom, tá confortável. Eu sei que não tá muito confortável, né? Porque tá matando o povo, prendendo, mas tá legal. Sabe? Eles começaram a se espalhar. E essas boas novas começaram a ser espalhadas por onde quer que eles iam, porque eles foram levando o Cristo a quem eles criam. Então, a perseguição, os cristãos eles vêm sendo mortos e perseguidos desde os séculos, desde a época de Jesus, por muitos e muitos séculos. Jesus também foi perseguido, porque ele pregava algo diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir naquela época. Ele confrontava as pessoas no pecado delas. Ele confrontava as pessoas quanto ao entendimento que elas tinham a respeito de algumas coisas. E por isso Cristo foi perseguido também, não diferente dos outros. E todos os apóstolos foram perseguidos. A perseguição aos cristãos, infelizmente, já faz parte da realidade do cristianismo. Muitos cristãos em diferentes partes do mundo e muitos de nós não compartilhamos essa dor. Enquanto tem cristão morrendo no mundo todo, eu estou confortável na minha casa. E eu nem lembro que tem um missionário. Eu estou falando disso, gente, a gente ouve muitas pessoas falando sobre lugar de fala, e hoje eu vou falar que um lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala. Porque eu já estive do lado de lá. E assim, o campo missionário, ele é um lugar muito solitário. Você tem Cristo lá. Tá ótimo, né? Mas assim, é um lugar muito solitário. Às vezes, a gente manda relatório, quando eu estava olhando de mandar relatório, e às vezes a pessoa nem mandava dizer assim, amém, Deus te abençoe. Nossa, que bom que eu trabalho. Então, a gente não está fazendo nada para homens. Mas dá um ânimo, né, gente? Se eu ouvir pelo menos um amém, Deus abençoe. Sabe? E assim, eu disparava 50 e-mails, 60 e-mails e eu recebi pouquíssimas respostas. Então, assim, é muito solitário. Agora você imagina, eu não passei por nenhum lugar que a perseguição fosse extrema, né? Eu saí da Índia e ainda não estava como está hoje. Eu vou falar um pouco sobre como a Índia está hoje. Mas quando eu saí da Índia ainda não era como é hoje a Índia. Então, assim, é uma realidade completamente diferente. Sabe, quando a gente vê, quando a gente vive, a gente entende o valor que é nascer no Brasil. O valor que é ter a liberdade que a gente tem, de a gente poder vir numa igreja, de você poder andar com a sua Bíblia na mão e ninguém te apedrejar no meio da rua, ninguém te bater no meio da rua porque você está carregando a Bíblia. Isso é normal, tá indo para a igreja, está tudo bem. Porque aqui é normal. Mas em outros países, você não pode andar com a Bíblia. Em outros países, você tem que orar baixinho. Em alguns países, como na Coreia, nem orar baixinho, vai orar no pensamento. Sabe? Na China, as igrejas são registradas. Você não pode abrir uma igreja do nada. A igreja tem que ir lá, você tem que ir lá no governo, registrar a sua igreja. Na Índia, para você mudar de religião, você tem que ir na polícia atrás que você está mudando de religião. E ainda assim você vai passar por um interrogatório, perguntando por que você está mudando de religião. Quem te convenceu? Essa é a realidade fora do Brasil. E aqui a gente pode vir para a igreja e a gente às vezes não deve trazer a Bíblia, porque é pesada. Ou sei lá por quê. Então assim, a gente precisa despertar para essa realidade. Hoje, há uma igreja perseguida no mundo inteiro. Cristãos são mortos por crerem no Deus vivo. Esses irmãos, eles precisam das nossas orações. Lá na morte de Tiago, se eu não me engano, em Atos 12, a igreja ela se reunia. Tiago foi morto e a igreja se reunia em oração. Porque Pedro estava preso com o pé na cova. Né? Porque Pedro já estava assim, ó, matando Tiago hoje, deixa Pedro pendurado para amanhã. Foi mais ou menos assim. E aí a igreja se reuniu e falou, vamos
sabiam. Pedro fugiu, né? Chegou lá, bateu na porta, a irmã que estava orando falou bem assim, gente, não abriu a porta para Pedro entrar, né? Ela olhou e falou, gente, é Pedro. O povo, não, deve ser um espírito anjo, Pedro. Não, é Pedro. Ele falou, olha, mas deixa o homem lá fora, não está fugindo da prisão, deixou o homem lá fora. De tanto milagre que Deus fazia. Deus ainda faz milagre hoje, mas Deus não vai poupar na vida de todos os irmãos. E a gente precisa orar para que Deus possa fortalecer eles nesse momento. Sabe? Porque assim, eu sou casada com o Miqueias. Talvez, se o Miqueias apanhasse, ele ia falar tudo bem. Se a gente fosse preso, por exemplo, né? Por causa do Evangelho. Se ele apanhasse, ele ia falar, ia chorar, né? Ia ser ruim, mas ele ia falar assim, não, tudo bem. Agora, se me batesse, ele ia sentir muito mais. Se a gente tivesse um filho e a gente visse o nosso filho torturado, seria muito mais doloroso. E a gente tem irmãos que passam por isso. E a gente precisa ter a consciência de orar por esses irmãos, gente. Para que eles não neguem a fé, para que o Senhor possa fortalecer eles, porque não deve ser fácil. Eu estou falando, eu não vivi nessa perseguição extrema. A gente tinha medo na Índia, o máximo que eu tive medo era de andar com a Bíblia na rua. A gente andava com a Bíblia na mochila, andava com a Bíblia na mão. Às vezes vinha em algum lugar que tinha que revistar a bolsa, aí a gente ficava assim, eu vejo a Bíblia, perdido lá no meio do papel. Porque senão eu começava a fazer um monte de pergunta. Mas eu sabia que eu ia ser presa. Mas o que ia acontecer comigo era ser deportada. Porque eu não sou de lá. Mas o que eles faziam, manda essa vida de volta para casa. Não está proibido, vai pisar nunca mais aqui. Era o máximo que ia acontecer comigo. Mas tem nativos que estão lá. E que não podem fugir de lá. Eles não serão deportados. Eles vão ser presos, torturados, para negar Jesus, para negar a fé. E o meu papel como igreja é orar por esse irmão, porque eu não vivo essa realidade. Graças a Deus eu não vivo essa realidade. Mas tem um monte de irmão que vive. E eu preciso me compadecer desse irmão, porque ele é meu irmão na fé. É o mesmo Cristo. E ele às vezes está fazendo uma coisa que eu não tenho coragem de fazer. Então eu preciso orar para que Deus fortaleça esse irmão. A gente precisa compartilhar ao invés de ser indiferente à dor do nosso próximo. Hoje, há uma igreja perseguida no mundo inteiro. Cristãos são mortos todos os dias. Nós precisamos nos compadecer desses irmãos. Ainda em muitos lugares do mundo acontece a perseguição de cristãos. Coloca pra gente o mapa. No vídeo que o pastor passou no início do culto, tinha o mapa do Portas Abertas, que é com a lista dos países perseguidos. Sobe só um pouquinho, deixa só o mapa. Isso, assim. Os de vermelho são os mais perseguidos. Tem um ranking. Depois eu posso mandar no grupo da igreja se vocês quiserem. A gente tem ali países como Coreia do Norte, Irã, Iraque, Iêmen, Índia, Nigéria. A Nigéria apareceu, é um dos países com a maior porcentagem de cristãos que são mortos no mundo. De 100% dos cristãos que são mortos, 69% está na Nigéria. Dos cristãos que são mortos. Dá para dar um zoom? Só nos nomes? Só nos nomes, só para ver se dá para ver melhor. Isso, não dá para ver muito não, mas dá para ver mais ou menos. Tem Coreia do Norte, Somália, Iêmen, perfeito, Líbia, Sudão, Paquistão, Afeganistão, até ali o Mianmar, que é o número 13, está em vermelho, depois vai ficando laranja. Até o que está de vermelho, o Mianmar, que é o 13, a perseguição é extrema. Os outros, a perseguição é forte, mas não é extrema. E ele vai do mais perseguido para o menos perseguido. Mas todos esses países da lista, gente, eles têm perseguição de matar cristão, tá? Não é porque ele está ali nos, sei lá, nos 50 que não mata mais ninguém. Não é assim, tá? Esses são os países que têm mais perseguição no mundo. E a gente às vezes nem sabe disso, sabe? Tem um site, Portas Abertas. Quer saber sobre a igreja perseguida? Entra lá depois, se informa. Tem muita coisa lá. As estatísticas dos Portas Abertas. Obrigada. Em
entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024, 183.709 cristãos foram forçados a sair da casa deles por causa do cristianismo. Eles foram deslocados por causa da perseguição. Eles não podiam morar mais onde eles moravam e eles tiveram que sair, ou para lugares de deslocados ou para campos de refugiados por causa da perseguição. Há cristãos deslocados internos em mais de 60 países. A pessoa sai de uma região onde é a casa dela, a família dela, ela sai e vai para outro lugar por causa da perseguição. Nós estamos falando de um número de 183.709 cristãos, irmãos nossos, que passam por isso todos os dias. Porque uma vez que ele sai daquela região dele, gente, a vida é outra, é igual o refugiado quando vem para o Brasil. Até que ele se encaixe, até que ele consiga ali desenvolver alguma coisa, a pessoa fica ali, quanto tempo? Ela deixa tudo e foge. Os principais países que isso acontece: Nigéria, Burkina Faso, República Democrática do Congo, Mianmar e a Índia. São os países que estão no top, né? Top 5 aí desse deslocamento. 1 a cada 7 cristãos é perseguido. De 7, 1 é perseguido. É muita gente. 380 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição ou discriminação por causa da fé em Cristo. E quando fala de discriminação, na Índia, por exemplo, que a gente até teve um problema assim, porque a menina, o rapaz era um hindu convertido ao cristianismo. O pai, a família dela era cristã. O pai não queria deixar a menina casar com o cara porque ele era hindu. Mas ele era convertido, mas ele era hindu. Então ele não podia misturar. E aí foi uma luta muito grande, porque a gente teve que conversar. Então, para que a gente prega se a conversão dele não vale? Então, às vezes a perseguição acontece mesmo dentro dali, de dentro, porque as pessoas não entendem. Porque, por exemplo, na Índia tem sistema de casta. Então, as castas não se misturam. Quem é rico, quem é pobre, é pobre. E o rico, se quiser casar com o pobre, pode, mas agora ele vira pobre. A pessoa pobre não fica rica. É assim que funciona. A casta desce a casta, você não sobe a casta. Então, há uma perseguição nisso e é difícil. Por exemplo, o casamento é arranjado, é difícil encontrar casamentos. Às vezes o pai, a filha converte, o pai obriga o pai a casar com um cara hindu, porque ele é hindu e ele não respeita a religião da filha, ele obriga ela a casar. Sabe? Então, assim, a perseguição ela acontece de diversas maneiras. Não é só prender, botar na cadeia, dar uns tapas e manda embora. O pessoal nunca mais prega, hein? Se eu te pegar pregando de novo, você vai ver. Não é assim, ela acontece em vários níveis, né? E é uma realidade. Então, se a gente pensar nessa realidade de 1 para cada 7, é muita gente. 380 milhões. É muita gente. É muita gente sendo perseguida, discriminada. No nosso texto, fala: bem-aventurados os perseguidos. Apesar de todo esse quadro, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas antes de vocês. Então, Jesus já deixou assim, gente, já perseguiram antes de vocês, já é cultural, assim, vai perseguir, mas fica feliz. E sobre isso eu quero contar um testemunho de um pastor que eu conheci na Índia. A Índia agora, não muito tempo atrás, acho que uns 3 anos, mudou. Quando eu estava na Índia, o primeiro-ministro da Índia falou o seguinte, a campanha dele foi em cima disso: Índia para hindu. A gente vai tirar todas as outras religiões da Índia, a ferro e fogo. Só vai ter hindu. A Índia é para hindu. Muçulmano, cristão, o que você for, não quero saber. Budista, vai para outro lugar. Aqui na Índia a gente não te quer. E ele ganhou a campanha
primeiro-ministro com esse discurso. É claro que a mudança não acontece uma vez. Hoje na Índia existe uma lei anti-conversão. Se você se converte, você é obrigado a ir na polícia declarar que você está mudando de fé. E você tem que explicar como que você ficou sabendo desse negócio. Porque a ideia é que ele chegue nas pessoas que estão pregando. E tem um pastor que a gente trabalha com ele trabalha lá ainda, é um dos pastores que trabalha na Índia. Ele foi, num dia de culto, a polícia chegou, o vizinho denunciou que estava tendo culto. A polícia chegou no meio do culto, prendeu os irmãos tudo, levou para a cadeia. Os outros irmãos soltaram, ficou o pastor preso. Uma semana preso. E durante essa semana o que eles queriam saber era como vocês têm dinheiro para fazer tudo o que vocês fazem. Quem que está por trás disso tudo? E ele não falou, claro. Mas aí ele ficou preso e ficou pressionando e ameaçando a família dele. Olha, a gente sabe a sua família, a gente sabe os seus filhos, se você não falar. E ele falando, não sei de nada, dando de doido, né? Não sei de nada, não sei, não vi, é a gente mesmo que faz. Eu estou no meu direito de professar outra fé, vocês têm o meu registro, que eu sou pastor, eu estou no meu direito de pregar, eu não convido ninguém para ir para o culto, a porta fica aberta, entra quem quer. Culpa não é minha, não. Eu vai lá porque quer. A porta está aberta. E aí, quando ele saiu, depois de uma semana lutando, vai arrumar um advogado para ir lá resolver. E aí, quando ele saiu, ele falou bem assim para a missionária que está lá, que ele ficou muito feliz, porque Jesus achou ele digno de ficar preso uma semana. Se fosse algum de nós, talvez a gente ia falar assim, Deus me defenderá, e ele ficou na igreja nunca mais. Passar depois disso, uma semana preso lá, sei lá como é que botaram, eu não vou nunca mais nessa igreja, nunca mais, quero nem saber. E ele se sentiu alegre, por Jesus achar ele digno de ficar preso longe da família dele uma semana, ouvindo que a polícia ia atrás da família dele. Isso não é um pastor na Índia, isso são vários pastores na Índia. E o Evangelho, apesar disso tudo, tem crescido na Índia. O Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar. Sabe, a gente tem contato com alguns missionários que estão no campo e quando a gente recebe o relatório deles, a gente está tão feliz. Porque a gente sabe que as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe, isso dá ânimo de ouvir. Só que a gente às vezes nem sabe disso. Sabe, a gente, enquanto no campo missionário, a gente ouvia o testemunho das pessoas de, por exemplo, muçulmanos não quererem ir para a igreja, o pai não querer ir para a igreja, mas deixava a família ir, porque ele era casado com mais de uma mulher, e aí ele falava assim, se eu começar a ir para a igreja, eu já entendi a sua religião, eu teria que largar uma delas, mas eu não posso largar, eu tenho que amparar elas. Então, eu não vou para a igreja, mas os meus filhos vão, para que eles não cometam o mesmo erro. Então, assim, são coisas que a gente vê que Deus vai fazendo. Não é na nossa força do nosso braço, não é no nosso muito falar. A gente não pode distribuir Bíblia, gente. No Camboja, o menino, quando faz 18 anos, ele é obrigado a duas coisas. Ou ele faz serviço militar e vai para o monastério, virar monge. Serviço militar ou monge. Você pode escolher. Qual que você prefere? Ser monge ou ir para o serviço militar? E eles ficam lá, aprendendo sobre budismo, porque no Camboja é mais budista, né? Mas ainda assim há uma perseguição. Você não pode convidar a pessoa para ir para a igreja, você não pode influenciar, você não pode distribuir Bíblia. Então a gente tem que deixar, por exemplo, as Bíblias na porta da igreja. Se alguém chegou, visitou a igreja está aberta. A pessoa chegou, vai lá, se ela quiser pegar a Bíblia, pode pegar. Eu não posso te oferecer uma Bíblia. Mas se ela está lá, você pode pegar. Aí a gente coloca na frente da porta. Não tem problema não, se quiser, pode pegar e levar para o seu carro. Às vezes pergunta, né? Pode levar? Pode levar, não tem problema não. Mas eu não posso oferecer, porque essa é a realidade. E a gente pode andar com a Bíblia, e às vezes a gente não lê nem a Bíblia em casa. Fica lá de amuleto, aberta, em qualquer lugar. Sabe? A gente precisa despertar, gente, a gente precisa acordar. Porque ser cristão no Brasil é muito fácil. Ah, Vanessa, mas você não sabe o que eu passo no meu serviço. Mas é fácil. Aqui ninguém vai te prender. Aqui ninguém vai te bater. Aqui ninguém vai ameaçar a sua família. É fácil.
Por mais que você passe perseguição do serviço, o povo fica te perturbando, fica te, criando falso testemunho contra você. Está aqui, em Mateus. Se te perseguirem mentindo, disserem algum mal contra ti, se alegra. Então não abra a boca para reclamar, gente, que alguém está te perseguindo. Não, lembra do irmão. Quando alguém se fala, alguém está me perseguindo, lembra do irmão que está lá, preso. Que está no campo de concentração, nesses campos de trabalho forçado, quebrando pedra, sem poder falar com a família, sem poder nada, sabe? Tomar banho para quê? Comer comida regrada. Você não está na sua casa, está aqui para trabalhar. Isso acontece na Coreia do Norte. Tem muitos cristãos que vão para esses lugares de trabalho forçado, sabe? Que ficam lá trabalhando por quê? Porque não negaram a fé. Porque não abriram mão daquilo que eles acreditavam, porque eles sabiam que era um Deus vivo, que era um Deus verdadeiro, assim como Daniel, assim como Jeremias, assim como Elias e tantas outras pessoas na Bíblia, assim como Estevão, assim como Tiago, e que mesmo que me venha a morte, eu não vou negar minha fé, porque eu sei que isso aqui é passageiro. O nosso tema é Igreja sofredora, perseguidos, mas não abandonados. Porque eles sabem, nós sabemos que isso aqui vai passar. Eu não sou abandonado. É o Senhor que me sustenta no meio dessa perseguição. É o Senhor que me dá força para eu resistir mais um dia. Para mesmo eu vendo tudo indo mal, eu continuo firme. E se me soltar, eu vou pregar de novo. É mais ou menos assim. Vocês não querem que eu pregue? Então não me solta não, porque se me soltar, eu vou voltar lá para ser fechado. E eu vou continuar pregando. Porque essas pessoas entenderam o chamado do Senhor para a vida delas. Entenderam. Eu tive uma amiga que morou no Afeganistão, e quando eu falo de perseguição, gente, é independente, porque assim, tem algumas agências missionárias que eles chegam nos países com atos de justiça, né? Que é com ação social. E eu tenho uma amiga que morou no Afeganistão e ela trabalhava não diretamente nessa agência, né? Mas ela servia esses irmãos. E eles abriram tipo uma clínica médica para atender as pessoas de graça no Afeganistão. Atendendo pessoas de graça, a própria população, tá? O povo descobriu que eles eram cristãos, fizeram o quê? Explodiram a clínica, com eles dentro. Eles estavam lá servindo as pessoas. Tipo assim, quem que perde com isso? As próprias pessoas, né? Porque eles estavam atendendo, dando remédio, atendimento médico. Mãe, pai e 2 filhos. A gente tem um amigo que morreu recentemente, no passado, não foi? No Quênia. Mataram ele, botaram fogo no carro dele, com ele dentro. Mas, graças a Deus, mataram ele antes. Ele já tinha apanhado, eles já tinham pego ele uma outra vez, bateram muito dele e mandaram ele embora. E aí, a segunda vez que ele sequestrou, acho que ele ficou uma semana sequestrado a primeira vez. E aí, quando ele sumiu a segunda vez, as pessoas já acharam que tinha sido sequestrado de novo. E normalmente, porque assim, como eles vão para, igual eu falei, às vezes com ONGs, né, de fachada, para poder servir, dar corte e costura, ensinar música, essas coisas, as pessoas acham que entra muito dinheiro, eles estão nadando dinheiro. E eles sequestram essas pessoas que estão servindo a população, que estão levando comida, que estão cavando poço onde não tem água, e matam essas pessoas. Assim como era antigamente. Quando o Tiago morreu, era para a gente ter um pouco. Não tinha falta. Mas ele morreu. E é uma realidade hoje. Então a gente tem que levantar uma opção todos os dias, a gente agradecer que você nasceu no Brasil. Que você pode andar com a sua vida. Como a irmã falou no início, a gente pode ir para a praça, ligar o som. Você pode ligar o som na sua casa, voltar para a casa dos vizinhos. Vai eles fazem com você? Virar para os vizinhos e voltar
o dia todinho. Mas o que vai acontecer é a polícia chegar e falar assim, abaixa o som. A polícia não vai chegar batendo, a polícia não vai chegar quebrando. O que acontece fora do Brasil é isso. Mas há situações também de se alegrar, né? Essa minha amiga da Índia, ela foi pregar uma vez, foi convidada para pregar no templo hindu. E aí ela foi para o templo hindu. Ela não sabia que era o templo hindu. Convidaram ela para pregar, ela não foi. Quando ela chegou lá, ela disse que levou um susto, porque era o templo hindu cheio de mar de hindu. Ela falou, eita, que hoje... Eita Deus, vamos lá. Estava ela e a filha dela. E aí quando acabou, ela falou bem assim, ó, vamos rapidinho pro carro, porque assim, ó, se der ruim, gente, o povo vai pegar o bater de nós, vai bater muito, vamos correr. E aí ela falou assim, ó, juntou as coisas rapidinho, terminou de pregar, né, fez o louvor, juntou as coisas rapidinho, começou assim, saiu de fininho rapidinho e o pessoal começou a correr atrás dela. Ela falou, ai meu Deus. E ela já preocupada com a filha, e ela falou, meu Deus, a minha filha, meu Deus, o que eu vou fazer? E assim, ai, vai na frente, porque se acontecer alguma coisa que acontece comigo, não acontece com você. E aquela luta, e aí quando ela chegou na porta do carro para entrar, o cara que era tipo o líder desse templo hindu, que era o responsável do sacerdote, botou a mão na porta do carro, não deixou ela entrar e falou bem assim, você volta aqui semana que vem? É o evangelho chegando, gente. Aleluia, glória a Deus. O sangue dessas pessoas, eu vejo que são sementes também, dessas pessoas que morrem no campo. Porque Deus acha que elas são dignas e pelo trabalho delas há uma colheita. O cristianismo, ele precisa entrar na vida das pessoas, porque o cristianismo, ele transforma. O cristianismo, ele mudou a história da Índia. Na Índia, a mulher, quando o marido morria, ela era queimada junto com o marido. Na pira. Mas um missionário inglês foi lá e conseguiu mudar essa vida. É sobre isso. As maiores escolas nos Estados Unidos, faculdades, foram fundadas por cristãos que saíram dos seus locais e foram para outros locais. Vocês acham que foi fácil, gente? Nunca é fácil. Nunca é fácil. A perseguição, ela fortalece a igreja. Ela não enfraquece a igreja. Porque as pessoas sabem do que elas acreditam. Porque o Senhor enraizou no coração delas, ó. E elas entendem isso. Então, eles são perseguidos, mas eles não desanimam. Eles se sentem alegres. Porque Cristo achou ele digno de sofrer por causa daquilo que ele professa, daquela crença verdadeira. E às vezes a gente acha que não é uma realidade, mas existe muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. Muita gente. Eu lembro do Natal, que me pediram para levar uma palavra quando eu estava na Índia. E aí eu levei, tipo aula de criança, que tem aqueles flanerógrafos. Não dá conta de falar. Mas você sabe o que é, né? Flanerógrafo, isso aí. Antigamente, quando eu era criança, pelo menos usava as figurinhas e colava tipo numa flanela, e aí ia colando as historinhas. E aí, quando eu fui para a Índia, eu ganhei um kit de uma igreja que trabalha com tem um ministério de criança muito grande. Eles me deram fantoche, muita coisa para eu levar para as crianças. E aí, eles falaram assim, ó, você pode levar a palavra no Natal? Eu falei, beleza, vou lá. E aí, levei, né, falando sobre a história de Jesus, que Jesus tinha nascido e tal. Aí eu cheguei e falei assim, gente, tinham 25 pessoas na nossa reunião. Falei, gente, hoje a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. Vocês sabem quem é Jesus, não é? Ele olhando pra minha cara, tipo assim. Eu falei, Jesus, sabe Jesus? Jesus, filho de Deus, Jesus? E eles, gente, eles me olharam como se eu fosse uma extraterrestre, assim, o que essa mulher está falando? Eu falei assim, gente, é verdade, tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Eu fiquei chocada, porque eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha presenciado. Então, se eu não tenho coragem de ir, eu tenho que orar para Deus fortalecer quem está lá. E eu não estou te falando que você tem que ter coragem não, irmão. Tem outro jeito de fazer fé. Vai orar, vai ofertar, não vai, manda seu dinheiro.
no telão, para vocês verem mais ou menos. Então a gente contava a história de Jesus assim, tentando usar muito visual. Então assim, era chocante você ouvir que as pessoas não ouviram falar de Jesus. Só que a gente está aqui e a gente tem Jesus toda hora. A gente liga no YouTube, tem Jesus. A gente presta atenção na música do vizinho, tem Jesus. Mas a gente dá pouco valor para esse Jesus às vezes. A gente não entende que tudo que às vezes um cristão lá no Coreia do Norte queria era ter a liberdade que a gente tem aqui. Porque se ele tivesse, se ele prega lá, do jeito que é, imagina se esse povo vir pra cá. Vai converter na escuta. Vai pregar para tudo virar crente. Porque eles vivem o cuidado de Deus. Nós, muitas vezes, pensamos que somos perseguidos porque as pessoas não concordam com a nossa opinião. Mas existe realmente um mundo perseguido. Uma igreja perseguida. Eles são mortos, obrigados a sair de suas casas. Enquanto nós dormimos confortáveis na luz. As pessoas perecem, enquanto nós cristãos estamos acomodados nos nossos lugares, nas nossas casas, nas nossas igrejas. A gente não lembra de orar nem pelo nosso vizinho. A gente, ao invés de orar para Deus converter, a gente ora para Deus queimar o som dele. Estou mentindo, gente? Não é? É verdade, não é? A gente não ora para Deus converter, a gente ora para Deus queimar o som. Ai, nossa, que vizinho chato, está fazendo muito barulho. Jesus converte que vira um pastor, vai tocar só louvor nessa casa. Então a gente fala, ô Jesus, manda um anjo para queimar esse som. Feio, gente, é feio. A gente precisa, sabe, despertar que evangelho é esse. Quando você volta os louvores, se o irmão lá, se o vizinho lá fica orando, queima esse som, que eu não aguento mais ouvir. Como é que você vai se sentir? Então não ora com o som do irmão, do vizinho queimado. Profetiza na vida dele que ele vai ser um pastor, que ele vai ganhar muita vida para Jesus, que ele vai sair dessa vida amarga, essa vida miserável que ele vive, que ele acha que encher a cara no final de semana vai resolver os problemas dele, mas na segunda-feira eles estão todos lá de novo. Que encher a cara vai resolver o problema dele com os filhos dele. Que usar droga vai resolver o problema dele. Essas pessoas precisam de Jesus. E a gente, igreja, precisa se colocar nessa posição. Às vezes a gente está igual o Jonas. Sabe Jonas? Todo mundo conhece o Jonas? Por que Jonas não queria ir para Nínive? Por causa do povo. Mas o que do povo? Ele sabia, está escrito lá no final, em Jonas 4, quando o povo se converte, faz jejum. Jonas, ele chega diante de Deus e fala assim, ó, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Que o Senhor ia salvar esse povo miserável. Eu sabia, por isso que eu não queria falar. Porque eu sabia que se eu falasse, o Senhor ia salvar eles. E eu não queria que eles fossem salvos. Por isso que eu não queria falar, por isso que eu fugi. Está lá em Jonas 4. Está duvidando, depois você abre lá. Seja um bom bereano. Abre a Bíblia lá e vê se é isso mesmo. Ele pegou e foi reclamar com Deus. Aí ele passa a noite, ele deita lá debaixo de uma figueira, acho que é uma figueira, uma raiz lá. Faz uma sombrinha, daqui a pouco a sombra, Deus manda a. Como é que é o nome? Aí cresce a árvore ali, árvore sombrinha. Aí vai lá o bicho, como é o nome do bicho que come? O bicho aqui, é lagarto. Vai lá, come ele, pega e reclama e fala, meu Deus, quero morrer, meu Deus. Aí desse jeito, que jogo. Ai, que vida amarga, que vida difícil. Aí eu só falo assim, tu tá desse jeito, por causa da plantinha que tu não fez nada pra nascer. E o povo tá parecendo que você tá bravo porque eu tô salvando eles. Isso é o crente que ora com o som do vizinho queimado. Vai orar para eles converter. A gente não se compadece, gente, do vizinho. A gente vê o nosso vizinho, a gente tem um vizinho lá abençoado também. Que eles, além de beber, eles bebem, chegam um ponto e eles começam a brigar. Não dá só beber, dá para beber e ficar amigo. Eles bebem, no final eles quebram tudo. Eles começam a brigar, e é de madrugada, e um jogo, e eu sou bandido, e é uma bagaceira. Não é sempre, mas às vezes é isso.
E aí a gente acorda de madrugada e diz, meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa rua, meu Deus? Meu Deus, ah não, é só fulano, tá, volta então. Sabe? Então assim, ao invés de ficar orando para queimar o som, vamos orar para Deus salvar esse vizinho, para Deus ter misericórdia dele e de nós também, né? Porque se ele se converter, é bom para nós também, gente. É bom para nós, que nós vamos dormir em paz de noite. Entendeu? Nós vamos acordar com o povo gritando na nossa porta. Vamos orar então para ele se converter, para Deus ter misericórdia e alcançar aquela família. Então Jonas, ele estava assim, revoltado porque a plantinha morreu. O povo ia morrer, perecer todo mundo, e ele ainda foi reclamar. Olha Deus, eu sabia que você ia fazer isso, porque o Senhor é misericordioso, eu sabia que você ia salvar aquele povo. E às vezes a gente não prega porque a gente sente a mesma coisa que Jonas. A gente olha para as pessoas que nos fazem mal e fala assim, merece o inferno. Mas quem é você para decidir? Quando você fala que alguém merece inferno, você se coloca no lugar de Deus. E não foi esse lugar que Deus chamou. Deus chamou para dar fruto, para ir lá e pregar para Ele. Não para ficar falando, não merece. Tem gente que faz muito mal para a gente, machuca mesmo assim, ó. E graças a Deus a gente não tem o poder de Deus. Senão a gente já mandava na hora. Né? Mandava fulminar, fogo do céu, mata esse enviado, esse filisteu circunciso. Mata esse filisteu circunciso. Filho de Belial. Já, não, pelo amor de Deus. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor não é como a nossa. A graça do Senhor, a justiça do Senhor não é como a nossa. E a gente não pode ser igual Jonas, se recusar a pregar as pessoas porque a gente acha que aquela pessoa não merece. Ai, mas ele matou um monte de gente. Mas e se Jesus quiser salvar ele e mudar a vida dele? Se Jesus quiser levar ele num lugar que você não tem coragem de ir, mas ele, por ter vivido aquilo, ele vai. E Jesus pode mudar muita coisa através da vida dele. Então, o meu papel como cristão não é olhar para a pessoa e falar se ela merece ou se ela não merece ser salva. Esse papel não é meu. Jesus ele já escolheu lá na fundação do mundo. Predestinou. Meu papel é falar de Jesus. Esse é o meu papel. Aí, quem Deus quiser salvar, ele salva. Quem não quiser salvar, ele não salva. Mas não depende de mim. E eu não posso me recusar. Pelo contrário, eu preciso ser impelido pelo Espírito. Eu preciso ser empurrado pelo Espírito. Para que eu seja canal de bênção. Para que eu possa levar o Evangelho para essas pessoas que precisam de Jesus. Há um grito da criação. Isso está em Romanos. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Que tipo de manifestação nós estamos tendo como cristãos? Sabe? O culto de missões, gente, é pra te cutucar mesmo. Porque às vezes a gente não conhece, a gente não sabe. E a gente perece porque a gente não conhece. A gente não ora porque a gente não sabe. Agora você não tem desculpa de não orar, porque agora você sabe. Se coloca em oração por esses irmãos, que todos os dias são entregues à morte. Entre islâmicos, entre hindus, que são violentos. O hindu ele é violento, gente. Ele é por natureza violento. O islamismo é uma religião violenta também, que condena as pessoas que não seguem aquela religião. Então, quando o cristão cai na mão dessas pessoas, eles são torturados, eles são mortos. Então, eu preciso orar por esse irmão para que Deus possa fortalecer esse irmão na fé. Sabe? Senhor, fortalece, dá força. Eu não sei o que está passando, Senhor, mas o Senhor sabe, é o Senhor que pode amar. Se for da vontade do Senhor, livra. Mas se tiver que morrer, que seja testemunho. Que por causa dessa morte, muitas pessoas vão se converter. Às vezes a gente não quer que Saulo vira Paulo. Né? Porque, lembra quando Paulo se converteu? Que começou na igreja e eu falava, isso aí, ó, não vai pregar aqui não. Ele matava o povo agora mesmo. Será que converteu mesmo? E quem foi Paulo depois?
Então a gente não pode ficar se colocando no lugar de Deus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor e vamos pedir que o Senhor fortaleça esses irmãos. Que a gente não seja como Jonas, que segura as boas novas. Porque são boas novas, porque elas podem mudar a vida. Por isso são boas novas. Porque a vida que eu tinha, eu não preciso ter mais. Porque o pecado que eu vivia nele, eu não preciso mais viver nele. Porque o Senhor pagou um alto preço. E por isso hoje eu estou aqui, junto com vocês. A gente canta alto, a gente toca bateria. Ninguém vem aqui bater na gente. Às vezes incomoda o vizinho, talvez, não sei. Mas não reclama. Até um determinado horário, mas também não tem consciência. Então vamos orar, amados. Vamos nos colocar diante de Deus por essa igreja perseguida. Sabe? Entra lá no site de Portas Abertas. Dá uma pesquisada, você vai ver coisa assim, ó. Você vai ficar, meu Deus, isso acontece. Não acredito. Pensa lá, olha pela Nigéria, lá pelos irmãos da Nigéria. Que de cada 100, 69 morrem. É muita gente. É muita gente. Para a gente fingir que não está vendo. Abre sua Bíblia em 1 Pedro. Por favor. 1 Pedro 4. A carta de Pedro fala sobre perseguição. Essa carta de Pedro. Primeira Pedro 4. Doze e 16. Amém? Gente, vai parar? Vou esperar mais um pouquinho. Amém? Amém. Ai, agora sim. Vamos ler. 1 Pedro 4, versículo 12. O título na minha Bíblia, não sei na sua, está escrito assim, ó, sofrendo por ser cristão. Olha que coragem, o título desse texto. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não é estranho, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Até o 16. Se vocês são impulsionados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, perseguidos nós somos, mas nós não somos abandonados, porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá força para resistir mais um dia. E que o Senhor nos guarde para que isso não aconteça no nosso Brasil. Para que a gente possa viver essa liberdade que a gente tem hoje, que ela permaneça. Em nome de Jesus. Mas que se for da vontade do Senhor que em algum momento a gente passe por perseguição, que o Senhor nos fortaleça para que possamos nos sentir alegres no meio da perseguição, ao invés de desanimados, desamparados. Porque o Senhor não nos desamparará jamais. Amém? Amém. Fica de pé. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento. A gente já orou, irmãos, já orou no início, mas agora eu quero que você ore com consciência de tudo que a gente falou essa noite. O que tem acontecido fora do Brasil, fora dessas 4 paredes, onde cristãos são queimados, onde cristãos são mortos. Levanta um clamor agora. Te convido a levantar um clamor por esses irmãos que estão sofrendo perseguição pelo mundo.
Que o Senhor possa fortalecer a vida deles, que o Senhor possa dar ânimo para aqueles que estão cansados, desanimados, e que eles não venham negar a fé, mas que eles possam ser encontrados em Jesus com alegria. Amém? Levanta sua voz. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja, Senhor, te pedindo pelos nossos irmãos em volta do mundo, meu Pai. Aqueles irmãos que são perseguidos, que são mortos, que sofrem por amor ao teu nome, meu Pai. Que o Senhor possa dar ânimo, coragem. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a fé deles, porque eles sabem, meu Pai, que há um galardão muito maior no céu. Senhor, fortalece as famílias, fortalece as crianças, Senhor, as mulheres. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando um ânimo sobrenatural. Senhor, um ânimo que provém do teu Espírito Santo, meu Pai, para essas vidas. Senhor, nós oramos nesse momento pelos irmãos que estão no Quênia, na Coreia do Norte, Senhor, na Nigéria. Que o Senhor possa fortalecer, meu Pai, cada missionário que tem estado no campo, que abriu mão da sua cultura, que abriu mão da sua língua, meu Pai, para viver ali, meu Pai, para cumprir o ídolo do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos a vida desses irmãos nas tuas mãos, meu Pai, e te pedimos, fortalece a cada um. Senhor, como igreja brasileira, nós te pedimos que o Senhor nos despede, Senhor, nos despede, para que nós possamos acordar, meu Pai, ao invés de adormecermos na rua, que nós possamos, meu Pai, nos colocar neste lugar, meu Pai, de levar o Evangelho do Senhor a quem quer que seja.